Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais perturbadoras e emocionantes das Escrituras. Hoje, vamos explorar um capítulo sombrio do livro de Juízes, um relato que revela o quão longe a humanidade pode se afastar de seus princípios mais elevados. Nesta narrativa, acompanharemos a jornada de um levita, sua concubina, e o terrível destino que os aguarda. Uma história de injustiça, vingança e a luta pelo que é certo, que vai te deixar sem palavras e refletindo profundamente sobre a natureza humana. Era uma época em que a hospitalidade era mais que uma cortesia, era uma obrigação sagrada. Um levita, após uma longa jornada, buscava abrigo para ele e sua concubina. Enquanto o sol se punha, eles chegaram à cidade de Gibeá, na terra de Benjamim. A cidade parecia acolhedora, mas havia uma inquietação no ar, um presságio sombrio. Eles esperaram na praça, na esperança de que alguém os convidasse para passar a noite, mas a indiferença dos habitantes era perturbadora. Finalmente, um velho agricultor, que retornava do campo, os viu e, com um olhar preocupado, ofereceu sua casa. Ele sabia algo que os forasteiros não sabiam: a cidade guardava segredos obscuros, e essa noite traria à tona o pior deles. A noite caiu sobre Gibeá, trazendo consigo uma quietude que parecia pesar no ar. Na casa do velho agricultor, o levita, sua concubina, e seu servo se acomodaram para o jantar, aliviados por terem encontrado abrigo. No entanto, do lado de fora, sombras começaram a se mover. Homens da cidade, perversos e sem escrúpulos, rondavam a casa. Seus sussurros e risos malignos eram como ecos de um mal antigo, enraizado naquelas ruas. Quando os visitantes começaram a sentir-se seguros, os homens de Gibeá bateram violentamente à porta. Suas demandas eram cruéis, cheias de um desejo sádico. O coração do levita disparou, percebendo que a hospitalidade daquele lugar não era o que parecia. A noite prometia um terror que ninguém poderia antecipar. O velho agricultor, agora visivelmente apavorado, tentou negociar com os homens à porta. Seu rosto, antes acolhedor, agora refletia o desespero. Ele implorou para que poupassem seus hóspedes, oferecendo, em vez disso, sua própria filha e a concubina do levita. Uma oferta chocante, nascida do desespero de alguém que conhecia bem a crueldade daqueles homens. O levita, atônito, não conseguia acreditar no que estava acontecendo. As palavras do velho eram como facas cortando sua alma, mas ele estava paralisado, incapaz de agir. O velho sabia que ceder à maldade dos homens era a única maneira de salvar suas vidas. A noite, que começara como uma promessa de descanso, agora se transformava em um pesadelo onde a moralidade era distorcida e o mal prevalecia. Os homens de Gibeá estavam determinados. Seus olhos, cheios de luxúria e ódio, não viam mais nada além de seu objetivo insano. Eles cercaram a casa, batendo na porta com mais força, gritando ameaças que reverberavam pela cidade silenciosa. Dentro, a tensão era palpável. O levita e o velho se entreolhavam, sabendo que as opções eram poucas. A decisão que tomariam naquela noite ecoaria por gerações. O medo pairava pesado, mas a decisão foi tomada. Em um ato desesperado e sem precedentes, o levita entregou sua concubina aos homens. Era uma traição de tudo que era sagrado, um ato que mancharia suas almas para sempre. E assim, os homens a levaram, suas risadas cruéis se misturando com o vento que soprava pela cidade amaldiçoada. Enquanto a noite se desenrolava, a concubina foi jogada para fora, nas mãos de homens cuja sede de maldade não conhecia limites. O levita permaneceu dentro da casa, ouvindo os gritos de sua companheira, mas não fez nada para detê-los. Sua covardia foi mais forte que o amor, que o dever, que a humanidade. Ela, que confiara sua vida a ele, agora estava à mercê de lobos, enquanto ele permanecia em silêncio, protegido pelas paredes que deveriam ter sido sua salvação.
A noite pareceu se arrastar eternamente, cada minuto uma tortura para aqueles que ainda tinham um resto de consciência. Mas, para a concubina, aquela foi uma noite que consumiu o pouco de esperança que ainda restava em seu coração. E assim, Gibeá, que deveria ser um refúgio, se tornou uma prisão de dor e sofrimento. A mulher, mesmo em meio ao horror, lutou com todas as suas forças. Sua resistência não era apenas física, mas também espiritual. Cada grito que escapava de seus lábios era uma declaração de que, apesar de tudo, ela não se renderia facilmente. Os homens de Gibeá, em sua selvageria, não esperavam encontrar tamanha força em alguém tão vulnerável. Eles queriam quebrá-la, mas ela, mesmo ferida, se recusava a ceder completamente. Sua resistência, mesmo que silenciosa, era um testemunho de sua dignidade inquebrável. No entanto, ao amanhecer, seus gritos foram silenciados, e ela foi deixada, como se fosse nada, na porta da casa onde deveria ter encontrado proteção. Seu corpo, exausto e sem vida, era uma prova do quanto ela lutou até o fim, mesmo quando tudo parecia perdido. Quando a manhã finalmente chegou, a cidade de Gibeá estava envolta em um silêncio pesado, quase opressor. O levita abriu a porta da casa e viu sua concubina estendida no chão, com as mãos nos batentes, como se tivesse tentado alcançar a salvação que estava tão perto, mas ao mesmo tempo, tão fora de seu alcance. Ele a chamou, esperando um milagre, mas não houve resposta. O silêncio daquela madrugada carregava o peso de uma tragédia que ninguém poderia desfazer. O levita, tomado por uma mistura de culpa, dor e impotência, sabia que a culpa por aquela tragédia não era só dos homens de Gibeá, mas também sua. Ele a carregou para casa, mas o peso não era apenas físico, era o peso da consciência, da culpa, de ter abandonado quem mais precisava dele. Quando o levita chegou em casa, ele fez algo que chocaria toda a nação de Israel. Ele cortou o corpo de sua concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo de Israel. O impacto foi devastador. Nunca antes Israel havia visto algo tão horrível, tão violento. As tribos, ao receberem os pedaços, ficaram em choque, perguntando-se o que poderia ter causado tamanha barbárie. O gesto do levita não foi apenas um ato de desespero, mas também um grito por justiça. A indignação se espalhou como fogo, e as tribos de Israel se reuniram para descobrir a causa daquela atrocidade. O que o levita fez foi mais que um ato de dor, foi um chamado à ação, uma exigência de que algo fosse feito para acabar com a maldade que havia se enraizado em Gibeá. O levita, tomado por uma dor insuportável, sabia que sua ação brutal não poderia ser ignorada. Seu desespero o levou a tomar medidas extremas, na esperança de que a nação de Israel percebesse a gravidade do que havia acontecido. Ele se apresentou diante das tribos, contando sua história, detalhando a brutalidade que sua concubina havia sofrido e a covardia dos homens de Gibeá. Sua voz, trêmula, refletia o tormento interno que o consumia. Ele sabia que, de alguma forma, precisava expiar sua culpa, e a única maneira de fazer isso era garantir que a justiça fosse feita. As tribos ouviram em silêncio, seus corações pesados com a gravidade do que haviam ouvido. O levita tinha plantado a semente da revolta, e a colheita seria de sangue e justiça. A história do levita e a visão horrível das partes do corpo da concubina espalharam-se rapidamente por toda Israel. As tribos se reuniram em Mispa, indignadas e prontas para agir. Nunca antes o chamado à justiça foi tão urgente. O clamor por vingança contra Gibeá ecoava em cada aldeia e cidade, unindo as tribos de Israel como nunca antes. A indignação era profunda, não apenas pelo ato em si, mas pelo que ele simbolizava, a degradação moral de uma nação que havia se afastado de seus princípios. A guerra era inevitável. Israel, em sua ira, estava determinado a erradicar a maldade que havia contaminado Gibeá, e o levita, que antes havia sido consumido pela culpa,
agora se via como o arauto de um julgamento que abalaria a fundação de Israel. A revolta contra Gibeá se transformou em uma guerra civil. As tribos de Israel, unidas por um senso de justiça e vingança, marcharam contra a tribo de Benjamim, que havia decidido proteger os culpados de Gibeá. O conflito, que deveria ser uma resposta à injustiça, tornou-se uma batalha devastadora entre irmãos. As tribos de Israel estavam determinadas a punir a maldade de Gibeá, mas o preço seria alto. As batalhas foram ferozes, com ambos os lados sofrendo perdas terríveis. A terra de Israel, que antes florescia com esperança, agora era regada com o sangue de seus filhos. Cada luta era uma lembrança dolorosa de quão longe haviam caído. O levita, que assistia à destruição, via o resultado de seu ato desesperado se desdobrar diante de seus olhos. A união das tribos contra Benjamim não era apenas uma luta por justiça, mas também uma luta por redenção, uma tentativa de restaurar a honra perdida de Israel, mesmo que isso significasse a destruição de uma tribo inteira. Após dias de batalha, o cerco a Gibeá chegou ao fim. Os benjamitas, que inicialmente haviam resistido com grande força, foram finalmente derrotados. A cidade, que outrora abrigava o mal que causou tanta dor, foi incendiada, e seus habitantes, eliminados sem misericórdia. A tribo de Benjamim foi praticamente dizimada, restando apenas um pequeno remanescente, escondido nas montanhas, com medo de que a ira de Israel os alcançasse. Mas, mesmo com a vitória, havia um amargo gosto de derrota. As tribos de Israel, ao verem a destruição total de Gibeá e a quase extinção de Benjamim, sentiram o peso da tragédia que haviam causado. O julgamento de Gibeá, embora justo, foi implacável, e deixou uma cicatriz profunda na nação. A justiça havia sido feita, mas a que custo? O levita, ao olhar para o que restava, percebeu que, embora tivesse buscado vingança, não havia encontrado paz. Quando o sangue finalmente secou e o silêncio voltou a reinar sobre a terra, as tribos de Israel se reuniram para refletir sobre o que havia acontecido. A história de Gibeá não era apenas uma narrativa de maldade, mas também um alerta sobre o que acontece quando a humanidade se perde. A desumanidade mostrada pelos homens de Gibeá, a covardia do levita, a brutalidade da guerra, tudo isso foi um reflexo de uma nação que havia se afastado de seus princípios mais básicos de amor, justiça e misericórdia. O preço pago foi terrível, e as cicatrizes daquela guerra nunca seriam esquecidas. Mas, no final, havia uma lição a ser aprendida. A verdadeira justiça não pode ser alcançada sem compaixão, e a vingança, por mais justificada que pareça, nunca trará a paz que tanto se deseja. A história de Gibeá serve como um lembrete sombrio de que, em nossa busca por justiça, devemos sempre lembrar de preservar nossa humanidade, pois sem ela, somos capazes de cometer os atos mais terríveis, mesmo em nome do que é certo. Ao chegarmos ao fim dessa história impactante, somos deixados com um misto de emoções. Juízes 19 nos força a confrontar os extremos da crueldade humana, mas também nos lembra da importância de nunca perdermos nossa compaixão e humanidade, mesmo em momentos de desespero. A tragédia de Gibeá não é apenas uma lição de justiça, mas também um alerta sobre os perigos da desumanidade. Que possamos levar essas reflexões adiante e buscar sempre agir com amor e misericórdia, mesmo nas situações mais difíceis.